Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis, e o nosso capítulo é o capítulo 17. O capítulo de hoje é o capítulo 17, e eu quero ler com os irmãos dos versículos 9 até o 13, que está escrito assim: De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Amados, nós já vimos que muitos anos antes, Deus já havia estabelecido a aliança com Abrão, e aqui nesse capítulo Deus muda o nome dele e de Sara, muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, que significava pai exaltado, passa a ser Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai passa a se tornar Sara, a se chamar Sara. E aí Deus estabelece essa aliança que já havia firmado com Abraão. Deus já havia firmado aliança com Abraão lá no capítulo 15 que nós vimos, muito tempo antes. Deus havia feito aquele ritual com Abraão. Abraão trouxe os animais, colocou a metade dos animais um do lado, outro do outro, e Deus passou como uma tocha acesa pelo meio daqueles animais, estabelecendo a aliança que ele tinha com Abraão. E lá no capítulo 15 nós vimos que porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a fé de Abraão, a crença, a confiança na plenitude de Deus foi que tornou ele um homem justo. Mas agora Deus estabelece um sinal. Qual seria esse sinal dessa aliança que Deus estabeleceu com Abraão e com todos os seus descendentes? Era a circuncisão. Então, todo aquele que, a partir da geração de Abraão, Abraão e todos os homens da sua casa precisaram ser circuncidados. Isso nós lemos aqui nos versículos posteriores. E dali em diante, todos os meninos que nascessem ao 8º dia, eles seriam o quê? Circuncidados. E Deus disse: essa é a minha aliança. Quando vocês virem esse sinal, é para saber que eu tenho uma aliança com vocês. Amados, quando nós lemos esse capítulo aqui e vemos essa questão da circuncisão, é muito interessante nós compreendermos o que Deus estava estabelecendo aqui e que sinal, que tipo Deus estava nos ensinando aqui. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, tudo que foi escrito no passado foi escrito como exemplo para vocês, para ensinar vocês. Então, tudo que nós estudamos aqui no Antigo Testamento, existem muitos tipos. O que significa isso? Coisas que Deus fez, estabeleceu de uma forma natural, que aponta para algo que ele realizaria em Cristo Jesus. Nós já vimos, por exemplo, lá em Noé. Quando Noé sai da arca e ele sacrifica, né, ele faz um sacrifício, um holocausto ao Senhor, nós já vimos que aquilo era um tipo apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Quando Deus, lá em Adão e Eva, quando Deus mata o primeiro animal para fazer roupas de pele para Adão e Eva, por quê? Porque eles fizeram roupas com folhas de figueira. O primeiro sacrifício foi Deus quem fez. Tudo isso nos mostrando que tipos, apontando para o que aconteceria em Cristo Jesus. Nós vimos, por exemplo, o arrebatamento de Enoque. Era um tipo, uma tipificação do que vai acontecer com a igreja. A igreja será arrebatada. Nós já vimos isso estudando
esses capítulos de Gênesis que nós já estudamos. E aqui nesse capítulo 17 entra a circuncisão. Amados, a circuncisão é um tipo daquilo que Deus estabeleceria em Cristo Jesus. E a gente precisa ter consciência disso e ter entendimento disso. E daí eu quero ler outros textos com os irmãos para que isso fique bem claro na nossa mente e no nosso coração. Textos que eu separei aqui, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Então, eu quero ler o primeiro texto, que está ali em Romanos, no capítulo 2, quando Paulo está explicando na carta aos Romanos sobre o chamado dos judeus, porque no capítulo 1 de Romanos, ele explica que os gentios, eles se afastaram tanto de Deus, que eles dependem da glória de Deus. E daí, quando ele vai falar dos judeus, ele pergunta assim, aí vocês, porque vocês são judeus, vocês acham que também não precisam da glória de Deus? Que só porque vocês guardam a lei, então vocês acham que vocês são melhores do que os gentios? Amados, a carta aos Romanos é uma explicação de que todos os homens precisam da glória de Deus, não há um justo sequer. Todos precisam de Cristo Jesus para se tornarem o que? Justos, seja judeu, seja gentil. E nessa carta, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai explicar essa questão dos judeus, que eles achavam, não, nós guardamos a lei, nós somos circuncidados, então nós somos o povo de Deus. Nós andamos com Deus. Daí olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 2, no versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, não é porque você é circuncidado naturalmente na sua carne que então você já é povo de Deus e pronto, acabou. Não, o apóstolo Paulo vem explicando que a circuncisão foi um sinal realizado depois que Abraão depositou a sua fé em Deus. A circuncisão não foi o meio pelo qual Abraão se tornou justo, mas a fé que Abraão teve foi o meio pelo qual ele se tornou justo. A fé em quem? Em Deus. A circuncisão era apenas um sinal. E daí ele escreve nos versículos 28 e 29 aqui do capítulo 2 de Romanos. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por quê? Porque os judeus se vangloriavam, porque eles eram circuncidados e, segundo eles, obedeciam à lei, mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu obedecer à lei. Jesus foi o único que cumpriu plenamente a lei, e glória a Deus por isso, porque ele foi o nosso substituto. Então o apóstolo Paulo vem dizendo assim, vocês acham que porque vocês são circuncidados e obedecem à lei, vocês estão justificados. Não funciona assim. Tanto que quando nós vamos continuar a leitura da carta aos Romanos, depois se você quiser, você estuda Romanos, você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, ó, ninguém pode ser justificado pela lei. Nós sabemos que mediante a lei ninguém se tornará justo. Por quê? Porque a lei não veio para tornar as pessoas justas, mas a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do seu pecado e saber que ele precisa de um Salvador, de um Redentor, que é Cristo Jesus. Em outra escritura, o apóstolo Paulo deixa bem claro a respeito dessa circuncisão, que não é simplesmente uma circuncisão da carne que Deus queria para os seus, mas a circuncisão efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Em Colossenses, eu quero ler Colossenses 2, dos versículos 9 até o 12. Olha o que está escrito. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
Uau! Amados, aqui está a explicação do que a verdadeira circuncisão significa. Quando Deus pede para Abraão e ele declara que aquela seria a aliança, o sinal da aliança com Abraão seria a circuncisão, Deus já havia estabelecido a aliança com Abraão. Agora ele estava estabelecendo um sinal. Por quê? Porque Deus, ele trabalha em todo o Antigo Testamento apontando para Cristo Jesus. E daí o apóstolo Paulo vem e explica a circuncisão perfeita, aquela estabelecida por Deus, não é simplesmente a feita na carne, mas é aquela operada por Cristo Jesus. Qual que é essa circuncisão? É o despojar do corpo da carne, ou seja, é o despojar da vida dos não regenerados, da velha vida dos não regenerados. O que significa isso? Que quando nós nascemos de novo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, Cristo opera uma circuncisão em nós, ou seja, ele opera o que? Um corte. Como assim um corte? Ele opera a regeneração. É como se fosse uma cirurgia. O nosso espírito, ele se torna novo, regenerado em Deus. Quando nós vamos ver o que significa, o significado da palavra circuncisão é cortar ao redor. Vem de uma palavra em latim que significa cortar ao redor. Ou seja, a verdadeira circuncisão, o verdadeiro sinal da aliança que temos com Deus é aquela que Cristo Jesus opera em nós. Amados, era apenas um tipo. Deus fez ali em Abraão algo que se cumpriria em Cristo Jesus. Todo aquele que, naquele tempo, e depois todos os judeus que são circuncidados, ali, naquele momento, eles estavam declarando que eles tinham uma aliança com Deus. Deus havia estabelecido a circuncisão como o sinal da aliança que eles tinham com Deus, que Deus havia estabelecido. Deus era o Deus deles. Agora, em Cristo Jesus, nós vivemos depois da obra consumada de Cristo Jesus, e isso precisa ficar nítido para nós. Agora, em Cristo, a verdadeira circuncisão não é mais a operada na carne, mas aquela que é operada no nosso interior, no nosso coração, aquela que é feita por Cristo. Essa marca que Cristo faz é o selo que ele vem e deposita em nós, a nossa nova vida unida ao Espírito Santo. Olha o que nós lemos ali no texto de Colossenses. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e porque nós estamos em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós já recebemos a plenitude. Amados, a verdadeira circuncisão é a vida nova que nós recebemos em Cristo Jesus. É isso que determina que nós pertencemos a Deus. A aliança que Deus estabeleceu é por meio da obra de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição. Amados, isso é glorioso demais. Quando nós estudamos Gênesis, é incrível estudar Gênesis e todo o Antigo Testamento e ver como Deus fez tudo de uma forma tão perfeita para que hoje nós pudéssemos ler e tudo o que aconteceu e compreender que Deus estava sempre trazendo aquilo que ele iria realizar em Cristo Jesus, dando sinais, dando mostras, dando provas, estabelecendo tipos de tudo o que aconteceria em Cristo Jesus. Amados, nós em Cristo Jesus recebemos a verdadeira circuncisão, aquela que o Senhor operou dentro de nós, nos dando uma nova vida. E por causa disso, porque somos uma nova criação, agora não temos mais a vida meramente natural. O Senhor operou dentro de nós e nos deu uma nova vida e depositou do seu Espírito em nós. Agora nós temos vida com Deus. Essa é a aliança que o Senhor estabeleceu com a humanidade através de Cristo Jesus.
Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo vai explicar que em Cristo Jesus é derrubado todo o muro de inimizade. É por isso que o apóstolo Paulo explica que em Cristo Jesus não tem mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Não dá mais para fazer essa diferenciação. Em Cristo Jesus existe uma nova humanidade. Em Cristo Jesus, Cristo, estabeleceu a verdadeira circuncisão, que é aquela operada no nosso coração. Amados, nós sabemos que os judeus, até hoje, porque aquele judeu que se converteu ao cristianismo, ele não é mais judeu, ele se tornou um cristão. Agora, os judeus que não depositam a sua fé em Cristo Jesus, eles continuam agindo como se a aliança fosse simplesmente a circuncisão, a guarda da lei de Moisés. Mas a Bíblia nos garante, o apóstolo Paulo explica isso nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo nos explica isso, que chegará um momento em que os judeus entenderão a obra que Cristo Jesus já realizou. E eles vão depositar a sua fé em Cristo. E então eles serão o quê? Regenerados, e o Espírito Santo habitará neles, viverá neles, passará a viver neles. Isso o apóstolo Paulo explica muito bem na sua carta aos Romanos. É por isso que hoje nós vemos os judeus. Eles lidam com essa aliança aqui que foi estabelecida em Abraão, e eles entendem que a aliança, a circuncisão, precisa ser feita, e esse é o sinal de que eles pertencem a Deus. Mas a Bíblia nos garante que depois da obra consumada de Cristo Jesus, o sinal de que nós pertencemos a Deus é o novo nascimento, é quando o reino espiritual olha para nós e vê em nós o Espírito Santo vivendo no nosso espírito. Por isso que a Bíblia fala que o nosso selo, o selo que é a garantia de que nós pertencemos a Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele veio morar na nossa nova vida, que foi a circuncisão operada por Cristo no nosso interior, gerando essa nova vida, regenerando o nosso espírito que estava o quê? Morto. Ah, amados, isso é tão glorioso. Por isso que é incrível estudar o Antigo Testamento, compreendendo tudo que o Senhor Jesus já fez. Por quê? Porque quando nós estudamos aqui, nós conseguimos compreender que Deus, ele sempre tinha em mente o quê? Estabelecer a vida, a nova vida para o homem por meio de Cristo Jesus. E Abraão nos deixa isso muito claro, que sempre foi pela fé. Não é porque alguém é circuncidado que então ele tem aliança com Deus. Por quê? Porque Abraão tinha uma aliança com Deus muitos anos antes de Deus dar esse sinal. Tanto que Deus diz: eu tenho uma aliança com você e eu vou estabelecer um sinal dessa aliança. Mas Deus já havia estabelecido aliança com Abraão lá atrás. Nós já vimos isso. Ou seja, isso daqui é um sinal, algo que aconteceu naturalmente falando, mas que Abraão tinha a certeza. Agora eu consigo ver, então eu sei que eu pertenço a Deus e que todos os meus descendentes pertencem a Deus, porque estamos obedecendo, estamos guardando esse sinal dessa aliança que Deus estabeleceu. Hoje, como que nós sabemos que nós pertencemos a Deus? Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. O Espírito Santo testemunha ou testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, a testificação de que nós pertencemos a Deus provém do Espírito Santo. Por quê? Porque foi a obra realizada em Cristo Jesus, a verdadeira circuncisão, aquela que é feita no nosso coração, aquela que Cristo operou dentro de nós. Ah, amados, eu acho incrível estudar o Antigo Testamento, compreendendo toda a obra
perfeita e completa que Cristo Jesus realizou. Mas quando nós chegarmos em Levítico, em todas aquelas descrições daqueles holocaustos e daqueles sacrifícios, é incrível as tipificações que nós vamos encontrar ali. Sacrifícios e holocaustos que foram cumpridos em Cristo Jesus. E porque Cristo Jesus cumpriu toda a lei, nós agora somos livres para viver a vida do Espírito e no Espírito. E é incrível como Abraão é um exemplo disso, que viveu pelo Espírito Santo por meio da fé em Deus. Ele creu, ele depositou a sua confiança em Deus e por isso ele foi declarado justo. E aqui a circuncisão foi um sinal da aliança com Deus. Não foi a circuncisão que justificou Abraão, mas foi a fé que justificou Abraão. A circuncisão é apenas o sinal. Hoje nós temos o sinal. Qual é o sinal? De que o Espírito Santo vive em nós. Quando o mundo espiritual olha para nós, porque nós precisamos entender, amados, que nós vivemos no pós-cruz. Nós vivemos no pós-cruz. Depois da obra consumada, a Bíblia diz que Cristo despojou poderes e autoridades e os expôs à vergonha pública. Uma das mentiras e dos enganos que Satanás tem promovido no meio da igreja é nós acharmos que nós estamos vivendo de uma forma natural. Ei, amados, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 2. É nesse lugar, em Cristo, que o mundo espiritual nos vê. Então, quando o mundo espiritual olha para nós, sejam demônios, ou sejam os anjos do Senhor, eles olham para nós e por verem o Espírito Santo vivendo em nós, eles dizem: aquela pessoa, aquele lá é filho de Deus, ele já foi circuncidado por Cristo Jesus. Jesus já operou a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração, e aquela pessoa está em Cristo, porque o Espírito Santo habita nela. Então, o selo de que ela pertence a Deus é o Espírito Santo, a garantia de que ela pertence a Deus é o Espírito Santo. Amados, isso é extremamente glorioso demais. E quando nós vemos aqui Abraão, ele recebeu toda a instrução de Deus e ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele já tinha uma vida de confiança. Então ele sabia que aquele sinal, aquela atitude que Deus estava pedindo para ele ter ali, de se circuncidar, era apenas um sinal do que ele já tinha com Deus, do que já havia sido estabelecido no relacionamento entre ele e Deus. A aliança que Deus já havia estabelecido, ele já era justo diante de Deus por causa da sua confiança em Deus. E assim, amados, é conosco. Quando nós entendemos a verdadeira circuncisão, que é aquela operada por Cristo no nosso coração, entendemos que fomos regenerados, que o Espírito Santo habita em nós e ele é a garantia, o selo que garante que nós pertencemos a Deus, nós começamos o quê? A viver a vida do Espírito. Não precisamos mais viver a vida da carne. Por quê? Porque o Senhor já operou algo em nós que nós podemos nos despojar da vida da carne, ou seja, nós podemos tirar essa roupagem da vida da carne e podemos nos revestir de Cristo. É de Cristo que o Senhor anseia que nós nos revistamos. Ah, amados, isso é glorioso demais, que eu e você entendamos essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão, o sinal dessa aliança que foi a circuncisão, apontando para a circuncisão que seria feita no nosso interior por intermédio de Jesus Cristo. O texto que eu li de Colossenses com os irmãos, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e por estarem em Cristo vocês já receberam a plenitude. Essa é a verdadeira circuncisão operada por Cristo em nossos corações. Ele nos regenerou, nos uniu a Ele, nos colocou nele, e agora todas as vezes que o mundo espiritual olha para nós, ele vê o sangue de Cristo e vê o Espírito Santo de Deus. Essa é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Por isso que João escreve que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por causa disso nós podemos viver essa aliança que Deus estabeleceu conosco, por meio de Cristo Jesus. Que aliança é essa?
Em Cristo nós somos vivificados, abençoados, curados, restaurados, salvos. Essa é a aliança que Deus estabeleceu. Em Cristo somos perdoados, em Cristo somos redimidos, em Cristo recebemos vida nova, em Cristo somos capacitados para viver a vida do novo nascimento. Aleluia! Essa é a circuncisão operada por Cristo em nosso coração. Aqui em Abraão foi efetuada na sua própria carne, no seu próprio corpo, como um sinal de que lá na frente Deus faria algo muito mais poderoso, que não seria apenas no corpo, mas seria no nosso verdadeiro eu, que é o nosso interior. Por quê? Porque esse corpo não herdará o reino de Deus, mas o nosso verdadeiro eu, esse sim, herdará o reino dos céus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pelo teu ensino, muito obrigada pela aliança estabelecida pelo Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deixou esses modelos, esses exemplos, para que nós possamos compreender a aliança que o Senhor estabeleceu conosco por meio de Cristo Jesus. Uma aliança de bênção, uma aliança de frutificação, uma aliança de vida e vida eterna. Muito obrigada por isso, Senhor. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos crescer no entendimento dessa aliança estabelecida em Cristo Jesus, que nós possamos crescer no entendimento da verdadeira circuncisão, que foi essa operada pelo Teu Espírito em nosso interior, nos dando um novo espírito regenerado e se unindo a nós por meio do Seu Espírito, nos dando um novo coração, não um coração endurecido pelo pecado, mas um coração flexível que consegue se render e se inclinar para o Senhor. Ah, Pai, que nós possamos entender que quando o mundo espiritual, que é invisível aos nossos olhos naturais, mas quando o mundo espiritual olha para nós, ele vê o sangue de Cristo e vê o Espírito Santo de Deus habitando, vivendo no nosso espírito. E esse é o selo, é a garantia de que nós pertencemos ao Senhor. E o teu Espírito, Senhor, testifica, testemunha, garante ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver a vida dos filhos de Deus, como está escrito em Colossenses: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e porque nós estamos nele, nós já recebemos essa plenitude. Pai, que eu e os meus irmãos, pela fé, acessemos a plenitude da vida que nós temos em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos, pela fé, possamos viver a plenitude dessa aliança que o Senhor estabeleceu por meio de Cristo Jesus. Em Cristo nós somos salvos, redimidos, libertos, curados, resgatados. Que eu e os meus irmãos creiamos nisso e vivamos plenamente essa aliança, sabendo que o Espírito Santo é a garantia de que nós pertencemos ao Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai, porque nós queremos levar uma vida que glorifique ao Senhor, assim como Abraão viveu, uma vida que glorificou o Senhor. A obediência dele foi uma consequência da sua fé. Primeiro ele creu, foi declarado justo, então ele obedeceu ao Senhor em tudo. Pai, é assim que nós queremos viver. Nós cremos na obra consumada de Cristo Jesus e por isso somos declarados justos. E agora vamos te obedecer. Toda direção, toda instrução que o Senhor nos der, nós vamos te obedecer. Em nome de Jesus, nos ajuda e nos capacita para vivermos assim, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.